começando mais uma aula de gramática com Sheilinha. Então, para você que está tudo zen, vai ficar ainda melhor quando você descobrir o assunto que eu trago para você, que é análise sintática. Então, você já sabe o que é análise sintática? Tem ideia do que é? Vamos então analisar termos, ok? Que tipo de termos então nós vamos analisar? Bom, é bom você entender que essa análise sintática é a parte da gramática que estuda as funções das palavras, certo? Como assim essas funções? Essas funções é toda uma estrutura que elas estão ligadas aos termos da oração, tá? E o que é uma oração? Olha, para quem não lembra, uma oração é uma frase que tem verbo. Então, quando você tem um verbo, você tem uma oração. Se você tem dois verbos, você tem duas orações e assim sucessivamente, tá? Então, todos os termos que estão ligados à oração e que podem ser analisados são frutos da análise sintática, tá bom? Esses termos da oração, eles são vários e aqui nós vamos começar a estudar alguns deles. São partes das frases que são formadas por termos essenciais, termos que são integrantes e termos que são acessórios, certo? E nesses slides que vêm por aí, nós vamos estudar os termos essenciais. O próprio nome já diz que os termos essenciais, eles são os termos que são muito importantes para a frase. É só você pensar entre o corpo humano e você vai conseguir realmente compreender a questão do tronco da sua cabeça e os seus membros, né? Então, são partes essenciais do teu corpo para tu se locomover e para tu sobreviver. Da mesma maneira, a oração também tem termos essenciais, ok? Prosseguindo aqui, queremos estudar um pouquinho desses termos e a gente começa com um deles, que é o sujeito, certo? Já ouviram alguém falar assim, nossa, que sujeito interessante, que sujeito legal, que sujeito esquisito? Quem era aquele sujeito? Pois é, quem é o sujeito? Sujeito é o ser que pratica ou recebe uma ação. Vale ressaltar que esse ser, ele pode ser, então, animado ou inanimado, certo? Importa que seja um ser, tá ok? Ele também pode fazer ou ele também pode receber uma ação. Então, quando ele faz, ele recebe o nome de sujeito agente, tá? E quando ele recebe uma ação, ele é chamado de sujeito paciente, ok? Então, se eu estou fazendo uma ação, eu estou sendo agente. Se eu estou recebendo uma ação, eu sou paciente, ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha como se organiza uma oração. Por que eu tenho que entender isso? Porque, a depender de como organiza-se uma oração, o sujeito pode estar no início, pode estar no meio ou pode estar no fim da oração, certo? E é muito importante a gente entender essa tabelinha aqui. Então, eu quero que vocês observem a setinha do mouse e entendam o seguinte, a ordem direta e também tem uma ordem inversa, ou também pode ser chamada de ordem indireta. Quero que vocês prestem bastante atenção na ordem direta. Essa organização, eu quero que vocês entendam que o sujeito vem na frente, depois do sujeito vem o verbo, depois do verbo vem o complemento desse verbo. É assim que se organiza uma oração. Se você observar, do lado inverso, o próprio nome já diz, aquele que não está em ordem, ele está inverso, ou seja, ao avesso, vamos dizer assim. Observe que eu tenho verbo, depois eu tenho complemento, por último eu tenho sujeito. Eu tenho verbo, eu tenho sujeito, eu tenho complemento, também posso ter complemento, verbo e sujeito. Olha só, 3 maneiras diferentes de escrever uma frase da ordem direta, certo? O que acontece aqui? Quando você
entende a organização elementar da oração, facilita para você entender onde está o sujeito. Sabe por quê? Porque tem um macete. O que é um macete? É uma dica muito interessante, que entre sujeito, verbo e complemento, ou seja, na ordem direta, eu nunca, jamais vou poder usar vírgula, tá certo? Quando ele é na ordem inversa, obrigatoriamente eu preciso usar a vírgula para dizer que o meu termo foi tirado do lugar. Nesse caso, todas as vezes que eu coloco o meu sujeito no final da frase ou no meio da frase, certo? Eu preciso utilizar a vírgula obrigatoriamente. Vamos então ver na prática como fica. Como a gente precisa encontrar o sujeito? Olha, é muito fácil, seguindo 3 passos apenas. O primeira coisa que você tem que fazer é localizar o verbo da oração, certo? A segunda coisa que você tem que fazer, você tem que, depois que localizar esse verbo, fazer uma pergunta a ele. Essa pergunta vem da sua cabeça, ela não estará escrita. Você pode perguntar o que é que ou quem é que, mas o verbo que está escrito e repetir o resto da frase. Não se preocupe em qual pergunta fazer, sua cabeça já irá projetar. Leia primeiro a frase, localize o verbo. Quando você achá-lo, a sua própria mente irá te ajudar a desenvolver a pergunta. Terceiro passo, quando você tiver a resposta dessa pergunta imaginária, então ela será o sujeito, ok? Vamos mais para frente? Aqui então o exemplo na prática, olha só. Quero que vocês observem que já está destacadinho aqui de azul e com uma setinha o verbo chegaram. Eu tenho 3 modelos de frase. Primeiro, as meninas chegaram cedo à escola. No segundo, eu tenho a escola, as meninas chegaram. E no terceiro, eu tenho chegaram à escola, as meninas. Então, eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui está o verbo, certo? Então, olha a pergunta que a minha cabeça faz. Por que minha cabeça faz? Porque eu já li a frase e automaticamente localizei o verbo, que é a minha primeira coisa que eu devo fazer. E aí eu pergunto, chegaram? Olha lá que aqui minha cabeça projeta. Quem é que chegaram, o resto da frase, cedo à escola. Mas, professora, por que eu pergunto chegaram e eu não poderia perguntar quem é que chegou? Certo, você poderia perguntar, ok? Só que quem é que chegou? Olha, eu cheguei, tu chegaste, ele ou ela chegou. E nesse caso nós estamos falando aqui das meninas. Tá ok? Então, o que acontece? Quando eu mudo o verbo, eu vou chegar a um sujeito diferente. Por quê? Seria ela. Ela chegou, de acordo com a minha pergunta. Mas quando fala quem chegaram, elas chegaram, ok? Então, aqui, todas as vezes que você for fazer essa pergunta, conserva o verbo da mesma maneira que ele está escrito, para não se confundir. Dá uma estranheza? Dá, mas lembre-se, é uma pergunta imaginária e você não vai se confundir com ela. A sua resposta estará aqui, as meninas. Então, tudo isso aqui é o seu sujeito, tá ok? Observe o seguinte, as meninas está no início, portanto, aqui é o sujeito, do lado tem o verbo, aqui então tem o complemento. Essa frasezinha primeira está na ordem direta, por isso não pode haver vírgula entre esses termos. No segundo exemplo, você tem a mesma frase, só que ela está bagunçada a ordem. Mas você também tem o verbo chegaram, que é o mesmo, e também tem o sujeito aqui, que são as meninas. E se você observar, as meninas já está no meio. Obrigatoriamente eu usei a vírgula para deslocar,
ok? Ou seja, eu coloquei aqui no meio, então eu utilizei a vírgula para encaixá-lo aqui. Embaixo, você observa que as meninas também é sujeito e que ela veio para o final da frase. Então, todas as vezes que você tira o sujeito do início para o meio ou final, obrigatoriamente você utiliza a vírgula, certo? Vamos passando mais um pouquinho e aí nós vamos ter aqui os tipos de sujeito, né? Já que você sabe encontrar um sujeito, é muito bom você entender que os sujeitos, eles se classificam. O que é classificar? Classificar é você dizer o nome de cada sujeito da oração. Então, vamos ver como eles se determinam? Olha só, seguindo o diagrama, nós vamos ter dois grupos de sujeitos. Os grupos que são determinados e os grupos que são indeterminados, tá ok? E o grupo que é indeterminado. Veja, o grupo determinado, ele compreende três classificações. É o sujeito simples, é o sujeito composto, é o sujeito oculto. O grupo que é indeterminado, ele compreende dois tipos de oração, que é o sujeito indeterminado e é a oração sem sujeito, também podendo ser chamada de sujeito inexistente. Cada um deles tem a sua característica e as suas características e seus componentes, seus elementos. Vamos dar uma olhadinha como é que é. Olha, nós temos aqui uma tirinha de um rapazinho lendo um jornal e aí ele fala para a namorada dele dizendo assim: nossa, que legal, esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. E ela tá lá, ó, toda cheia de esperança, pensando no casamento, na casa própria, e ele, ou seja, acho que ele falou uma besteirinha aí, né? Na verdade, pega e não se apega para aqueles que não querem compromisso algum, né? Vamos lá, vamos analisar que tipo de sujeito está aqui nessa frase. Vamos dar uma olhada? Olha só essa frase. Vamos determiná-lo aqui nessa oração. Veja, aqui está um exemplo claro de sujeito simples. Que tipo de sujeito é esse? É o sujeito que possui apenas um núcleo na oração. E está escrito. É importante enfatizar isso. Entenda o seguinte, como nós vamos fazer até agora? Acompanhe as setas que vão aparecer para você. Primeira coisa que a gente tem que fazer, sempre lembrando, são 3 simples passos. Nós vamos localizar o verbo da oração. Então, na fala dele, nós temos: esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa. Tem o restantinho, mas eu só fui até aí, tá ok? Para ficar melhor para a gente analisar. E aí nós vamos ter, primeiro verbo está aqui. Segundo passo, pergunta ao verbo da maneira que ele aparece, ok? Então, na sua cabeça vai fazer: o que é que estão facilitando bastante a compra da casa? Poxa, tem uma resposta aí. Aí você, poxa, essa pergunta foi tão estranha, né? Mas é assim mesmo, tá? Por favor, conservem a escrita do verbo, porque ela vai te jogar direto para o sujeito corretamente, ok? E aí nós vamos ter, olha, esses novos financiamentos, tá certo? Então, tudo isso aqui é a resposta dessa pergunta aqui. Então, você encontrou o sujeito, ok? Agora, observe o seguinte, aqui tem uma informação a mais, ó. Esse, você sabe que tem que ser classificado como simples porque ele tem um núcleo. E como que você sabe onde é que está o núcleo? Simples. Entre 3 palavras: esses, novos e financiamentos. Qual delas é a mais importante? Pense um pouquinho. Se você retirar esses da frase, você vai ter: novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa.
Se você tirar novos, você tem esses financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa. Se você tirar financiamentos, você vai ter esses novos estão facilitando bastante a compra da casa. Meus amores, se você tirar essa parte que está aqui de amarelinho, você vai ter prejuízo no entendimento da sua frase. Portanto, ele é o núcleo da oração. Da oração não, do sujeito. Por quê? Porque a oração é dividida em sujeito e a partir do verbo para lá é predicado. Aqui também existe um núcleo que a gente vai conhecer quando a gente for estudar a partezinha do predicado. Até lá, nós vamos falar só do sujeitinho aqui, tá bom? Então, veja, porque eu tenho um núcleo, eu vou classificar o meu sujeito como simples. E como é que eu entendo o núcleo? O núcleo é a parte essencial do sujeito. Ele tem que estar escrito para eu ver o que é que ele é, ok? Então, é assim que o sujeito simples se apresenta. Se você observar, novamente, o sujeito está na frente, o verbo está no meio, o complemento está ao lado. Deixa eu chamar a atenção para outro detalhe. Estão facilitando. Eu tenho aqui um verbo e logo depois facilitando também é o verbo, vem do facilitar, está no gerúndio, terminando em NDO. Dois verbos juntos é chamado de uma locução verbal e é contado apenas como um verbo. E você analisa sempre o primeiro. Esse verbo primeiro, certo? É ele quem vai entender. Ou se você quiser analisar os dois, também não vai fazer diferença não. Se você quisesse analisar a locução, estão facilitando, o que estão facilitando, você também encontraria o sujeito da mesma maneira. Mas o que eu quero que você entenda é que toda vez que a frase está organizada dessa maneira, na ordem direta, se você localizar o verbo, você já achou o sujeito, que antes do verbo sempre tem o sujeito, ok? É só uma dica, um macete. Vamos conhecer outro tipo de sujeito? Passa para o outro. Olha lá, tem outra charge aqui, né? Tem aqui um senhor com um menininho e ele diz assim: lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia e seu futuro. E aqui tem um político, né, com o dinheirinho da corrupção da Lava Jato. Uma crítica, na verdade, às crendices que a gente tem no político e, enfim, eles roubam a gente, né? Infelizmente. Que tipo de sujeito tem aqui? Vamos analisar? Então, veja. Este exemplo é um exemplo claro do sujeito composto. Vamos analisar o porquê. Olha, primeiro, ele tem em sua composição dois núcleos, tá bom? Ele apresenta dois núcleos, ou pode apresentar também mais núcleos, mas é importante você entender que está escrito na frase, tá? Olha a frase. Lá vai, filho, a sua saúde, a sua educação, a sua moradia e o seu futuro, tá bom? Observe, primeira coisa que eu sempre falo para vocês, localizem o verbo da oração. E se você seguir a setinha que vai te mostrar, a gente achou aqui, vai. Segundo, faz a pergunta, o que é que lá vai? E sua resposta vai ser o quê? O que é que lá vai? Será que é o filho? Não. Observe. O filho está aqui, mas ele não responde essa pergunta. Então, ele não pode ser o sujeito da oração. O filho, ele é apenas um vocativo. Quer dizer apenas que o pai chamou o nome de alguém, no caso, né? Codinominou. Então, ele não falou de quem é que lá vai filho, não. Quem é que lá vai o filho, não. Quem é que lá vai o quê? Olha só, o que é que lá vai? Ó, a educação, a saúde, a moradia e o seu futuro. Então, você observe que esses 4 elementos que estão circulados, eles são as partes mais importantes, mas olha só, tudo isso daqui
é o sujeito composto. Os núcleos são esses que estão circuladinhos aqui. Então, você tem 1, 2, 3, 4 núcleos, ou seja, você tem mais de 2 núcleos, por isso você tem um sujeito composto, certo? O sujeito composto, ele agrega esses núcleos com muita facilidade, tá ok? E se você observar, sempre vai vir separado por vírgula, porque ele vai acumular, ele vai tumultuar, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no outro tipo de sujeito que aparece, o vai. Esse sujeito oculto. Já brincou de se esconder? Lembra como é? Alguém vai contar, você vai se esconder e alguém vai achar. Mas me diz, quem está contando sabe quem vai procurar? É evidente que sim. É a mesma coisa do sujeito oculto. O sujeito oculto, quero que vocês prestem bastante atenção na característica dele. Ó, ele não tem núcleo, ele não está escrito na oração. Aí você me pergunta, caramba, e agora como é que eu encontro esse sujeito? Simples. As formas verbais estão conjugadas na primeira pessoa, que é em eu ou em nós, na segunda pessoa, que é em tu ou em vós, e na terceira pessoa, que é em ele ou ela, tá bom? Aqui nós temos uma chargezinha que diz assim, ó, detesto entregar o carnê de IPTU, que nessa época, acho que vocês já têm ouvido aí, os pais de vocês, né? Tá aí raivosos mesmo com a ideia do IPTU que todo ano tem que pagar. Então, observe aqui. Sigam a setinha do meu mouse. Olha só. Detesto entregar. Observe. Quem é que detesto? Se você pensar, detesto. Quem é que detesto? Qual é a tua resposta? A resposta é eu. Eu detesto entregar carnê de IPTU. Porém, não está escrito na frase. Então, ele não está escrito na oração. Ele não tem núcleo, mas quando você fez a pergunta ao verbo, o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Portanto, esse sujeito é oculto. Ele está escondido, mas a gente sabe determinar qual foi a pessoa que eu consegui conjugar esse verbo. Tá certo? Vamos dar mais uma olhadinha ali no outro. O primo dele é o sujeito indeterminado. Cuidado, esse sujeito é bastante parecido com o outro. Porém, de verdade, ele tem uma diferença mínima. Se você está dentro da sua casa, passa alguém, bate no seu portão e sai correndo. Eu acho que você já fez isso, né? Toca a campainha de alguém, sai correndo. E quando alguém bate na sua casa, que você vai abrir, só que quando você abre, se dá de cara com nada, né? E aí você retorna em casa e alguém pergunta, quem era? E você diz, ninguém. Por quê? Porque você não sabe quem foi que bateu. O sujeito indeterminado é isso, quando você não sabe dizer quem fez alguma coisa. Já o oculto, você consegue dizer quem fez a ação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Não tem núcleo, ele não está escrito na oração. Tá vendo como ele tem isso daqui? Igualzinho de uma ré desse igual ao outro, o oculto. Mas olha o que difere. Os verbos estão conjugados nas terceiras pessoas. Vamos ver qual é a diferença? Na terceira pessoa do singular, que é quem? Ele ou ela. Aí você diz, Pro, você não falou que na terceira pessoa do singular, em ele e ela, era o oculto? Sim, falei, mas vamos entender o porquê que quando é na terceira pessoa do singular indeterminado, ele fica indeterminado por causa disso aqui, ó. Partícula si.
Que partícula si será essa? Aguarda um momentinho que eu já vou mostrá-la. Também com a terceira pessoa do plural, quando vem eles ou elas, mais a partícula si, ou quando também vem a terceira pessoa do plural, ou eles ou elas. Vamos olhar essa daqui. Essa placa, ela é um ótimo exemplo de sujeito indeterminado. Vejam só, precisa-se de cabeleireiro ou cabeleireira, né, com experiência. Observe, aqui diz, precisa-se, sempre achando o verbo é o primeiro passo. Quem é que precisa? Aí você exclui isso aqui, só se localiza, só se concentra aqui, ó, no verbo. Quem é que precisa? Quem é que precisa é ele, não é isso? Ele precisa, porque eu precisa, não dá, né? Tu precisa, não dá. Mas ele precisa ou ela precisa, dá. Então, é a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Só que aqui tem algo diferente. Depois do precisa tem o hífen e também tem o se, ou seja, a partícula se. Essa partícula se está atrelada ao verbo pelo hífen. Então, todas as vezes que você tem uma forma verbal dessa maneira, você também tem um sujeito indeterminado. Você não sabe quem está precisando de cabeleireiro, só se você for lá e conversar com a pessoa e você vai saber quem é. É como se dissesse, vende-se este carro, vende-se essa moto, vende-se o piquenique, né? Vende-se din-din, vende-se esta casa, você não sabe quem está vendendo até você entrar em contato, não é verdade? E por fim, temos um outro que é a oração sem sujeito. A oração sem sujeito, ela é constituída apenas de predicado. Vamos entender um pouquinho? Também, ó, não tem núcleo, não está escrita na oração, certo? E os verbos, olha o que é que indica aqui. Os verbos indicam fenômeno da natureza. O verbo haver, quando você consegue trocar ele por existir. Ou o verbo ter e ser, no sentido de tempo. Vamos dar uma olhada nesse cartaz? Segue o mouse. Olha a setinha do mouse, tá? Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Isso é um trecho de uma música, né? Chove, chuva, chove sem parar. E aí eu não vou cantar o resto porque eu sou melhor ensinando do que cantando, não é verdade? Então, veja. Chove. Chove é o verbo chover. Por favor, nunca digam na vida de vocês que a chuva é um verbo, tá bom? A chuva é o substantivo, é o nome da coisa. E chove é a ação. Mas veja, esse verbo é impessoal. Por quê? Não tem como ninguém fazer essa ação. Por isso que indica um fenômeno da natureza. É uma oração sem sujeito. O verbo haver no sentido de existir, nós vamos ter assim. Houve uma multidão na avenida. Você sabe quem iniciou essa multidão? Não, porque a multidão é um conjunto, é uma aglomeração de pessoas. Então, existiu uma multidão. Toda vez que eu troco o verbo haver por existir, também não vai ter sujeito, tá certo? E quando eu digo bem assim, tem tempo que eu não te vejo, ou são 7 horas, não sei quem está medindo o tempo. Por mais que você diga, é o calendário, o relógio está marcando. Mas nas frases que eu falei, eu não disse, o relógio está marcando às 7 horas. O calendário marca tempo que eu não te vejo. Então, porque se eu falar os elementos, deixa de ser oração sem sujeito e os elementos passam a ser o sujeito da oração. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E que é isso aí. Um cheiro para vocês. Qualquer coisa, estamos aí.